Boa noite, professor Martinho, o Leandro, representando a Caixa, o professor Ronaldo Locatelli, representando a coordenação da Fundação Pedro Leopoldo, e o meu orientador, o professor José Edson Lara, com quem tive o prazer de compartilhar esse estudo. Como ele já disse, estudo em uma instituição financeira de grande porte. Eu fiz o mestrado profissional na Fundação Pedro Leopoldo, fiz também um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, sou advogada, graduada em Direito pela UFMG e atuo na Caixa Econômica Federal há 27 anos, aproximadamente 20 anos na área de gerência e 13 anos na área de gerência geral de agências. Agências de diversos portes, de primeira a quinta classe, agências do interior, agências da capital, agências de grande porte, situada em região muito populosa, agências situadas em bairros de classe média, situados bem próximo ao centro de Belo Horizonte, então é um público bem diverso. E nessa atuação, a gente percebe um dos grandes desafios, como o professor José Edson já disse, é cumprir as metas estratégicas, as diretrizes estratégicas da Caixa de maneira adequada, cumprindo a nobre missão da empresa, que é atuar na promoção da cidadania e desenvolvimento sustentável do país, como instituição financeira, sim, mas também como agente de política pública e parceira estratégica do Estado brasileiro. Então, é um grande desafio para os gestores, porque os colegas, os empregados da Caixa, como todos sabem, ingressam na empresa através de concurso público. Então, muitas vezes, para atuar em uma agência, o gestor não percebe de imediato todas aquelas competências que são necessárias para realizar um trabalho de qualidade, um atendimento de qualidade e com resultados de qualidade, como a empresa espera. Então, o gestor é uma grande referência para conduzir, para verificar essas competências, para despertar nos colegas de trabalho essas competências, que são necessárias para a realização de toda essa estratégia, que é muito importante. Então, nesse mestrado profissional, foi uma grande oportunidade de aliar a teoria à prática. E, lá na Fundação Pedro Leopoldo, nós temos a oportunidade de contar com grandes profissionais, temos 2 aqui, que realmente nos conduzem nessa árdua missão de estudar a teoria. Muitas vezes ficamos pela madrugada, porque durante o dia nós temos que atuar profissionalmente, mas à noite, nas madrugadas, quando nós estudamos, nós sentimos aí um incentivo muito grande, porque a gente vê uma aplicação prática, imediata, em todos aqueles desafios que nós temos diariamente. Então, a oportunidade foi estudar essa estratégia de endomarketing na Caixa. E como o professor José Edson disse, na realidade, nós replicamos um estudo, um modelo dos autores Links e Gordon, no Reino Unido. Eles fizeram esse modelo, fizeram uma pesquisa com gestores de empresas da área de varejo, e foi uma pesquisa muito bem sucedida, onde foi verificado toda a importância do endomarketing ou do processo de direcionamento para o marketing interno
pela observação desses gestores da área de varejo. E aqui, na Caixa Econômica Federal, nós replicamos essa pesquisa, obtendo esse mesmo sucesso. Os objetivos do estudo, então, foram identificar a importância de variáveis e de construtos do endomarketing na Caixa. Nós identificamos as mesmas variáveis e os mesmos construtos que foram identificados por esses autores no Reino Unido. Comprovando, então, que a verificação desses construtos, eles não se restringem apenas a empresas da área de varejo ou de uma instituição financeira, e sim eles são aplicáveis a qualquer tipo de empresa. O segundo objetivo foi correlacionar as variáveis e os construtos explicativos do endomarketing. Através de pesquisa, através de cálculos estatísticos, nós efetuamos, então, essa constatação dessa aplicabilidade, dessa veracidade na empresa estudada, no caso, a Caixa. E verificar as relações entre os resultados das avaliações de construtos explicativos do endomarketing efetuadas pelos gerentes da Caixa. Nessa pesquisa, o público-alvo foram aproximadamente 4.000 gerentes gerais de todas as agências espalhadas por todo o Estado Nacional. E nós utilizamos a Universidade Caixa, que, através, corporativamente, ela escolheu 1.000 gerentes gerais de todas as regiões brasileiras e enviou esse questionário para ser respondido. Desses 1.000 gerentes gerais, nós obtivemos 203 respostas válidas que foram utilizadas para a realização dessa pesquisa. Como justificativa para a realização desse estudo, nós constatamos, como depois o Leandro vai confirmar, que a estratégia de endomarketing, ou a estratégia de direcionamento para o marketing interno, ela já é efetivamente valorizada e efetuada na Caixa. E que essas estratégias estão totalmente correlacionadas e pertinentes a essas diretrizes do governo federal. Então, apesar de, como já foi falado, que o tema endomarketing é um tema emergente, que tanto no âmbito internacional quanto nacional, não há ainda uma constatação nem em relação à terminologia. Os autores internacionais, eles preferem falar em marketing interno. Nacionalmente, se prefere falar em endomarketing. Nós tivemos dificuldade em encontrar, para fazer as pesquisas, tanto em relação à exploração acadêmica, quanto em relação à aplicabilidade executiva. A literatura é muito escassa. Nós encontramos, a maioria das referências foram artigos, e a maioria internacionais. Os autores, esse trabalho, esse estudo, nós nos baseamos em vários autores, mas os principais na área de marketing foram o Kotler et al. E o Gumerson. Em relação a organizações, e especificamente na área para instituições financeiras, foi o Silva Melo Marra, o Pinto Kemmer e o Filipim. E, especificamente em relação ao endomarketing, as maiores referências foram o Beck, Brum, Cassundé et al., Farias, Mascarenhas et al. E a Orphan. E, naturalmente, os autores Links e Gordon, que foram os autores do modelo que nós replicamos neste estudo. Em relação a toda essa teoria que foi estudada, nós verificamos
que há uma convergência nessa literatura em relação à importância do endomarketing. Primeiro, principalmente o Links e Gordon e o Robbins, mas não só eles, vários outros, eles concordam que se você fizer corretamente o processo de direcionamento ao marketing interno, vai haver uma convergência entre os valores corporativos e pessoais. Porque o colaborador, ele só se envolve efetivamente quando ele vê refletido nas atitudes dos líderes, nas atitudes da empresa, os seus valores pessoais. Outra ideia também que nós constatamos é que o ativo corporativo do endomarketing, da realização do endomarketing, vai ocasionar relações duradouras baseadas em confiança. Inclusive, o Barrett é um autor que defende que todas as relações hoje, inclusive em relação ao marketing interno, têm que ser baseadas na confiança. Outra ideia é que o endomarketing permite a compreensão da visão, missão e políticas estratégicas e processos organizacionais. O gestor que realiza o endomarketing, naturalmente, ele vai estar transmitindo os conceitos de visão, de missão da empresa. Ele vai estar naturalmente repassando as estratégias de maneira adequada, conferindo se essas estratégias realmente foram assimiladas. É um processo natural que é feito. Também, outra ideia importantíssima que nós destacamos é que indica a participação em propósitos e processos corporativos. Como já foi citado aqui, as agências, a Caixa ela atende um público muito diverso. Atende grandes empresas, atende pequenas empresas, atende um nicho específico de alta renda, atende a grande população brasileira. E, muitas vezes, o contato que um cliente tem com a Caixa, às vezes, ele se restringe ao contato com o caixa. E, às vezes, nesse contato, se esse caixa ele percebe a importância dele nesse processo, ele pode captar esse cliente, ele pode dar dicas para a gerência de eventuais falhas no processo. Mas se ele não sente realmente como uma pessoa valorizada, como se as suas ideias realmente fossem valorizadas, e ele não vai acontecer. Então, pode haver uma falha nesse processo decorrente dessa falta de direcionamento correto do endomarketing. Outra ideia também, que há consenso, é que, se houver orientação para o marketing interno, os colaboradores assumem responsabilidades. Como eu já disse, eu já atuei na gerência geral de várias agências que tinham, por exemplo, 50 e tantos empregados, né, fora os prestadores, outros colaboradores, e é muito difícil para um gestor, para ele conferir pontualmente todas as atividades que são realizadas, as oportunidades que podem ou não ser perdidas. E se você estiver efetuando esse processo, se você tiver a colaboração, a motivação do seu colaborador, essa questão de conferência pontual de atividades, isso deixa de ser um ônus tão grande para o gestor. Então, isso também nós encontramos que há consenso na literatura em relação a isso. Finalmente, que a orientação para o endomarketing, ela determina, então, a produtividade, a efetividade e, além disso, até a perenidade das empresas. Tá? Também há um consenso. Então, nós elencamos, entre todos os autores estudados, 6 ideias, 6 referências básicas que nós encontramos.
Então, esse agora é o modelo que foi replicado. Esse modelo ele é baseado em 5 dimensões. Essas dimensões elas são baseadas no processo interno, na geração de informação, tanto por parte do gestor, quanto por parte do empregado. Como que a geração de informação formal escrita impacta na troca de valor, nas condições do empregado e nas atitudes e valores dos empregados e dos gestores. Mais à frente, nós vamos ver que a geração de informação formal escrita é uma das que menos impacta. Quais são essas fontes de geração informal, fonte de geração de informação formal escrita? E-mails, normas, são aqueles instrumentos onde o gestor dispõe daquilo que ele tem formalmente para informar o empregado daquilo que deve ser realizado. Ao passo que a geração de informação formal, face a face, que já são aquelas oportunidades onde ele faz uma reunião presencial, onde ele pode fazer uma videoconferência, uma audioconferência, mas isso já causa um impacto bem maior em relação ao empregado. Outra dimensão que os autores originais identificaram como estratégica é a geração de informação informal. Há até uma frase, né, que aquilo que você fala tão alto aos meus ouvidos que eu mal consigo ouvir o que você fala. Então, não adianta apenas eu ter um discurso adequado, se efetivamente, na prática, eu não demonstro isso para os meus colegas, para os colaboradores. Então, essa geração de informação informal, que é aquele bate-papo, que são as ocasiões onde você faz uma confraternização, são as suas reações diante de algum problema que é levado para você, isso propõe uma geração de valor muito maior para o empregado. Outra dimensão é a disseminação de informações. Essa dimensão ela fica muito sob a responsabilidade do gestor, porque o gestor deve levar até o colaborador, até o empregado, até o colega, quais são as diretrizes, quais são as estratégias, quais são as metas do momento, e metas, inclusive, de atendimento, de acolhimento ao cliente, e isso tem que ser repassado de uma maneira bem clara, bem transparente, bem firme, para que isso seja adequadamente absorvido pelo colega. E a última dimensão é a variável resposta, que é o resultado de tudo isso. Essa resposta, essa variável resposta, ela é oferecida tanto pelos empregados, que vão corresponder com atitudes de confiança, com atitudes de comprometimento, quanto por parte dos gestores, na resolução de algum problema, por parte da empresa, quando demonstra que valoriza o empregado de diversas maneiras. Então, essa é uma variável estratégica aqui nesse modelo. Bom, como eu já disse, essa pesquisa, a população foram os 4.000 gerentes gerais da Caixa, foi uma pesquisa quantitativa, obtivemos as 203 respostas válidas pela aplicação desse modelo do Links e Gordon.
E o que nós obtivemos, então, pela realização dessa pesquisa na Caixa? Em relação à geração de informação formal escrita, nós não só traduzimos o questionário original, nós adaptamos esse questionário à realidade da Caixa, à realidade de agências da Caixa. Então, para descobrir se havia essa variável, a geração de informação formal escrita, nesse questionário, nós tentamos identificar se o gerente geral utilizava esse instrumento efetivamente. Como? Com questionários direto aos empregados, perguntando sobre a impressão deles sobre a empresa, realização de avaliação formal da qualidade do trabalho, se ele tinha sugestões em relação a essa questão, avaliação de influências internas e externas em comportamentos de empregados. Por exemplo, ele tem muito contato com a concorrência, contato com o sindicato. Então, se esse tipo de ação era efetivamente realizado nas agências. Em relação à dimensão geração de informação face a face, nós buscamos identificar a percepção dele em relação à melhoria da contribuição nas reuniões formais, se nessas reuniões ele buscava identificar algum sinal de insatisfação, buscar sugestões dos colegas para serem aplicadas na agência, a ampliação do retorno, porque não adianta também você só buscar sugestões e não dar um retorno efetivo, se esses retornos foram efetivamente dados, e o mais importante, se os empregados perceberam o retorno das suas reivindicações. E, como consequência disso tudo, gera até uma maior espontaneidade dos empregados. Há uma hierarquia grande, porque a gerência de nível médio, então, às vezes, todos os empregados não têm aquele acesso direto ao gerente geral, por mais que isso seja incentivado. Mas, por exemplo, através de reuniões informais, isso pode ser e é muito facilitado, esse acesso, essa comunicação. Quanto à geração de informações informais, melhoria do diálogo profissional, como já disse, aumento do esforço para descobrir o que os empregados esperam da Caixa, melhoria da capacidade de identificar os problemas por observação, melhoria da descoberta de sentimentos. E o mais interessante, a dimensão mais interessante, como já disse, é em relação a essa disseminação de informações. Porque quando o gestor ele adequadamente dissemina as informações estratégicas que devem ser absorvidas pelos empregados. Por exemplo, hoje, como o professor José Edson disse, olha, nós temos uma meta de vender capitalização. É um produto que a maioria dos clientes não gosta, mas se ele for adequadamente explicado, se ele for adequadamente vendido, com transparência, é possível encontrar clientes que queiram aquele produto e que preferem aquele produto. Né? No campo acadêmico, né, pode ser que não, mas, como eu já disse, às vezes a Caixa tem vários perfis de cliente. E o que o cliente quer, naquele momento, é concorrer ao sorteio. Ele tem um sonho de ficar milionário. Então, você tem que identificar adequadamente aquele perfil
e vender o produto certo para o cliente certo. Ah, impossível? Não, não é. É a maneira correta de você fazer, de você vender, de você atender as necessidades, como a gente tem vários outros. E produtos, muitas vezes a gente fala em vendas, se pensa apenas em produto de fidelização, mas os produtos são aplicações financeiras, produtos são poupança, produto é financiamento habitacional. Então, assim, nós temos vários produtos que têm que ser disseminados, explicados de maneira ética, de maneira correta, e têm que ser vendidos, porque senão estará comprometida a própria sustentabilidade da empresa. E a dimensão resposta do endomarketing, que é o reconhecimento do valor do capital humano para a Caixa, de uma maneira efetiva. Por exemplo, o meu mestrado profissional, ele foi custeado pela Caixa. Então, é uma demonstração da Caixa a valorização do capital humano. É uma efetiva colaboração. Os principais resultados nessa análise estatística foi a confirmação de que essas dimensões, todas essas dimensões, as mesmas dimensões pesquisadas pelos autores, os mesmos 12 construtos, nós identificamos que eles existem na Caixa. De acordo com as avaliações estatísticas, os resultados foram bem adequados, alguns até em nível superior à da pesquisa original. O construto resposta, ele não foi sensível à geração de informação escrita formal, como eu já disse, que é o que menos sensibiliza, né, em relação à importância da realização desse endomarketing, mas todos os outros foram significativos. Em relação ao resultado dessa pesquisa, a aplicação de todas essas dimensões da pesquisa original, a gente propõe, na verdade, quando nós fizemos essa pesquisa, nós seguimos a sugestão dos autores originais de replicar em um ramo diverso e uma cultura diversa essa pesquisa original. E agora a gente sugere à Caixa que essa pesquisa ela seja replicada periodicamente e para público diverso, que não sejam os gerentes gerais. Gerentes das áreas de filiais, que têm uma importância estratégica, superintendentes nacionais, e os técnicos bancários, pessoas que não possuem nenhum cargo gerencial, para avaliar essa percepção, se esse processo está sendo conduzido adequadamente. Bom, eu agradeço a atenção de todos, agradeço primeiro a Deus, ao professor José Edson, a todos vocês pela atenção. E o professor vai continuar aqui. Obrigada. Muito obrigado, Jane. Pois bem, agora passo a palavra ao Leonardo Correia. Você não vai falar mais? Não? Não. Primeiro, agradecendo a Jane, agradecendo ao professor Zé Edson. Nós vamos passar a palavra para a audiência, para os colegas, para os alunos que aqui estão, mas antes eu gostaria de insistir na linha do terceiro EMPRAD. Qual é o objetivo de um mestrado profissional, né? Por que nós estamos aqui? O objetivo básico de um mestrado profissional é possibilitar, fornecer aos nossos alunos, aos jovens profissionais que nos procuram, né, fornecer a eles todo o instrumental, todas as teorias, conceitos, para que eles possam interferir, ajudar as organizações. É voltado para resolver problemas. E, nesse sentido, há de ter um feedback entre a academia e a instituição estudada, objeto do nosso estudo. Nada melhor do que você trazer executivos da organização estudada para fazer um breve depoimento. Será que esse trabalho realizado na academia tem alguma aplicação prática na organização? Ela ajudou, de fato, a resolver problemas? Se isso for, nós estamos cumprindo bem a nossa missão. Caso contrário, a gente precisa repensar. Nesse sentido, gostaria muito de agradecer ao Dr. Leandro Correia, que aqui está, depois de uma jornada extenuante junto à Caixa Econômica Federal hoje, veio aqui a brilhantar esse nosso evento.
Agradecer em duas dimensões. Primeiro, como representante da Caixa. A Caixa tem confiado na Fundação Pedro Leopoldo, no curso de nosso mestrado, e tem encaminhado muitos profissionais para aprimorar seus conhecimentos. Então, vai aqui um agradecimento que eu gostaria que o Leandro fizesse chegar aos seus pares. E também agradecer ao Leandro, né, que vem aqui para fazer o seu depoimento. Lembrando que o Leandro é executivo coordenador da área de treinamento da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado. Então, peço que você faça uma breve avaliação do trabalho que a Jane entrega para a Caixa Econômica Federal. Obrigado. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer o convite do professor José Lara, da Jani, para a gente estar aqui no evento, participar, a Caixa representada aqui. Agradecer o professor Ronaldo, o professor Martinho. A Caixa ela já tem há alguns anos aí uma tradição, só um pouquinho antes de falar do trabalho, mas uma tradição em incentivo à academia, né, a produção acadêmica. A Caixa tem uma área de treinamento já há muitos anos estruturada na forma de universidade corporativa, que auxiliou no trabalho, na replicação da pesquisa, já estruturada há mais de 17 anos, né, se chama Universidade Caixa, premiada e tal, e começou com uma área de treinamento meramente técnico-operacional e hoje vai para treinamentos que agregam valor de longo prazo ao negócio, que participa de incentivos, como o da Jani, incentivos à graduação, à pós-graduação, a mestrado, a doutorado, a cursos de idiomas. Então, hoje, só de mestrado, a Caixa tem quase 100 empregados sendo incentivados, como a Jani foi, né? O trabalho da Jani, assim, eu sou profissional da área de recursos humanos e gestão de pessoas há mais de 13 anos, né, que eu estou na Caixa nessa área. Eu estava conversando com ela ali fora e o próprio professor disse que é um tema que aproxima o marketing da área de gestão de pessoas, né? Quando a gente lê o trabalho da Jani, a gente vê que ele conversa muito com a área de gestão de pessoas ao longo aí da pesquisa que ela fez. Um dos grandes desafios hoje que a gente tem nas empresas, todo mundo sabe, é o engajamento dos empregados, o engajamento dos colaboradores para os resultados da organização, para os objetivos da organização, né? E o trabalho da Jani, ele fala muito sobre isso, através aí de toda a pesquisa que ela fez, como que o endomarketing pode trabalhar nesse engajamento, como ele pode trabalhar com o comprometimento das pessoas. Então, eu tenho certeza, hoje na Caixa a gente tem um grande desafio da área de pessoas, de auxiliar de forma mais próxima os gestores, não só lá no estratégico, que a Caixa eu falo que a Caixa é um transatlântico, né? Então, é uma empresa muito grande, tem o estratégico, que muitas vezes não ouve o que acontece na base, e a gente tem um desafio muito grande de fazer toda a estrutura estratégico, tático, operacional, estar voltado para o negócio, para poder oferecer soluções e agregar valor de longo prazo. Eu tenho certeza que o trabalho da Jani vai ajudar a gente nesse objetivo. Só tenho uma notícia para dar para o professor José Lara: o trabalho vai ser usado para ajudar a bater as metas satânicas. Não tem para onde fugir. A Caixa é banco de varejo. Sempre se encontra alguém disposto a comprar sonho. A Caixa, eu falo que é banco de varejo, varejo é 3V, né? Varejo, venda, vendedor. Eu incluiria o quarto V, vai, né? Vai e vende. Mas queria parabenizar a professora Jani pelo trabalho, especialmente minha colega aí que está sendo reconhecida aqui nesse evento. Agradecer novamente. Parabéns, Jani, pelo seu trabalho. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Tiago, sou aluno do mestrado acadêmico aqui da FEA, aluno especial. Tenho uma pergunta. Eu trabalhei muitos anos num grande banco também, num grande banco privado. E um banco que fazia bastante pesquisa com o público interno, os funcionários, etc.
E dois fatores muito discriminantes levavam ao engajamento das pessoas, e repetidas vezes, né? Primeiro, uma diferenciação muito grande entre agências das capitais e do interior. Por dois motivos. Primeiro, o salário percebido das pessoas que trabalham no interior é um salário percebido maior do que o salário percebido nas grandes, nos centros, né? Pelo custo de vida mais baixo, no interior, etc. E o outro, o próprio engajamento, até o papel, muitas vezes, dos funcionários do interior, principalmente os gerentes, que chegavam a ter papéis até políticos. Eles tinham uma proximidade com os empresários regionais, tinham uma proximidade com os prefeitos locais, etc. Ao passo que nas capitais isso é mais fragmentado, né? Você acaba sendo, entre aspas, mais um, né? Queria saber se no seu trabalho você notou algum tipo de... se isso aí se tornou alguma variável ou alguma discriminante para ser compartilhada com a gente. É muito interessante a sua pergunta e muito pertinente. Inclusive, a realização, as agências da Caixa do interior, elas são identificadas também como um ponto de encontro. Então, os gerentes gerais do interior, às vezes, eles são identificados como uma autoridade. Então, há uma relevância, há um reconhecimento bem maior do gerente do interior do que em relação ao gerente da capital. Como eu atuei realmente nos dois lugares, eu percebi essa diferença grande. E essa atuação realmente política, ela é necessária, porque a Caixa também é um repassador, né, de verbas públicas, e inclusive, assim, isso, às vezes, há uma divergência até entre os objetivos. Sabe? Por exemplo, eu já tive uma vez uma prefeitura que o prefeito falou, ele tinha uma pendência fiscal que impedia o repasse dessa verba, e ele falou comigo, Jane, se você não resolver essa questão, se você não liberar o dinheiro, eu vou tirar toda a aplicação da prefeitura da sua agência. E aí, por mais que eu tentasse explicar que aquele dinheiro, né, não era da Caixa e tal, e que eu não tinha poder para fazer isso, chegou lá uma ordem de retirada. Então, eu tive que ir até ele, explicar que são, né, questões de regulamentação, que era impossível, para que ele não fizesse isso. Então, realmente, são mundos completamente diferentes. O mundo da capital, o mundo do gestor da capital, o mundo dos empregados da capital e dos empregados do interior. Realmente são duas dimensões completamente diferentes. Você está certo. Na Caixa também acontece isso. Oi, boa noite. Eu sou Eduardo de Rezende Francisco, sou professor do mestrado profissional em comportamento do consumidor da ESPM. Queria primeiro parabenizar, né, acho que simbolicamente, né, toda a missão do mestrado profissional está muito bem representada nas falas sequenciais que foram feitas aqui, né, na motivação do projeto, na realização, na chancela da Caixa aqui, bem representada por vocês dois, enfim. E eu quero, na verdade, por curiosidade, agora fazer uma pergunta pegando o gancho no que o colega falou anteriormente, né? Que você bem falou, né, da diferença brutal que existe em vários aspectos de capital e interior, por várias motivações, enfim. Eu queria, até como oportunidade, vocês veem a oportunidade de aumentar o engajamento dos gerentes da Caixa na participação na pesquisa. Quer dizer, houve um número inicial de 4.000 que se materializou em 200, que não permite, do ponto de vista até mais analítico, ver essas diferenças, né? Você precisaria ter uma amostra bem maior para você dizer realmente há diferença daqui para lá, em várias dimensões. Como é que vocês veem a continuidade, enfim, que foi até proposta a cada 6 meses de se refazer, ainda mais no nível gerencial, que talvez tenha mais facilidade de mobilização. Assim, é importante que todos participem, e nesse sentido, para você notar as diferenças e que isso se transforme em implicações gerenciais, né? Quer dizer, políticas de endomarketing diferenciadas pela própria característica do profissional que está inserido em regiões, em contextos diferentes, né?
É uma sugestão, até o Leandro pode complementar em relação à possibilidade dessa continuidade, que eu acredito que há, como já foi dito, há uma valorização grande dessa área. Mas, quando você envia um questionário para as pessoas, como eu já disse, um público-alvo, né? Foram 1.000 escolhidos aleatoriamente entre os 4.000. Pode ser que outros teriam maior disponibilidade. Mas a própria natureza das atividades, né, que são muitas e estressantes, às vezes a pessoa não tem condição de parar para responder aquele questionário. Mas vários colegas que responderam, que tiveram oportunidade, eles se identificaram naquele questionário, sabe? Inclusive, vários que me conheciam, me ligaram, perguntando quando é que eles teriam acesso ao trabalho, porque esse trabalho ele é publicado na Universidade Caixa. Então, houve um interesse grande, e eu acho que, com certeza, há a possibilidade de continuar. Compelidos a participar gerem, talvez, um pouco o viés da não resposta, né? Quer dizer, quem não participou foi excluído, talvez, do estudo, mas isso simboliza algo, né? Talvez valha a pena se aprofundar, né? Então, por que ele não participou? Talvez ele não esteja engajado o suficiente. Então, isso se desdobra em outras possibilidades, né? O tratamento quantitativo sempre requer um cuidado muito grande com todas as espécies de filtros, né? Sejam, digamos, os outliers, sejam, por exemplo, as não respostas, seja, por exemplo, um desvio padrão grande demais, ou então um R2 pequeno demais, uma reanálise de resíduos. Aliás, tudo isso aqui foi feito no trabalho original, que está à disposição e já no site da Fundação Pedro Leopoldo, né? Site da Fundação Pedro Leopoldo. Então, o estudo é denso e, portanto, muitos desses filtros não foram feitos, assim, especialmente aquele filtro de natureza mais qualitativa, de análise qualitativa para a entrada dos dados, certo? Mas os filtros que eram possíveis ser feitos por recursos estatísticos, aí sim foram feitos. Okay? Eu só queria acrescentar ao que a Jenny disse, sobre a dificuldade do gestor, né, parar durante ali o dia dele para responder. Se eu não me engano, você me corrija, foi feito em dezembro essa pesquisa. O mês de dezembro, para quem aqui trabalha ou conhece um pouco da realidade bancária, assim, o gestor só vê meta, né? Porque é o último mês do ano, é o prazo que ele tem para cumprir ali o que a organização espera dele. Então, ele parar para ainda responder uma pesquisa que foi uma pesquisa acadêmica, ainda se é uma pesquisa que vem da superintendência comercial dele, ou ele até dá mais de uma pesquisa acadêmica, tem uma dificuldade mesmo. Acho que pode ser utilizada a sugestão de essa pesquisa ser reaplicada, só existem algumas aprovações internas dentro da empresa que tem que acontecer, porque no âmbito de uma pesquisa acadêmica, sabe-se que ela vai ser feita uma única vez. Para ela ser aplicada com alguma periodicidade, a empresa tem que institucionalizar essa pesquisa e validá-la como uma pesquisa institucional, e aí a área teria, ou de gestão de pessoas, ou de marketing, teria que fazer essa validação. Bom, muito obrigado.